Alô, alô, amiguinhos do canal Universo Compartilhado. Beleza pura? Tranquilo e sereno. Estamos de volta para falar agora de Renfield. Filme de horror, comédia. Comédia de humor negro. Comédia trecheira, horror, trash. Tudo misturado, tudo junto. Na mesma produção e com um ator que tem hora que faz coisa boa, tem hora que faz bomba, tem hora que faz umas coisas meia boca. Já foi um ator que nos anos 90 brilhou pra caramba, fez muito filme de ação maneiro, mas depois caiu no ostracismo, aí voltou em umas produções meia boca, aí começou a acertar em algumas produções, começou a fazer uns filmes meio cabeça, fez filme de terror, fez comédia, faz de tudo, que é o Nicolas Cage. Já ouviu falar no Nicolas Cage? Nicolas Cage, que é sobrinho do diretor Francis Ford Coppola. Grande diretor lá de O Poderoso Chefão. Lembra desse cara? Lembra de Poderoso Chefão? Não tem como esquecer, né? Se você nunca viu, você sabe qual é. Né? E se você nunca viu, você não é desse mundo. Ele é sobrinho de Francis Ford Coppola. E o nome dele é Nicolas Coppola. Não é Nicolas Cage. Cage não tem no nome dele. Cultura inútil aqui pra você. Cage, ele colocou no nome dele, que vem de Luke Cage. Luke Cage, personagem heróico, super-herói da Marvel. Porque o Nicolas Cage, Nicolas Coppola, ele é fãzaço de super-heróis. Ele se amarra nesse universo de heróis. Aliás, ele já foi o Motoqueiro Fantasma lá no início dos anos 2000, né? Fez o Motoqueiro Fantasma 1 e 2, que foi um filme meia boca, né? Mas fez algum dinheirinho na época. E ele quase foi o Superman, tá? Lá no final dos anos 80, início dos anos 90, naquela saga dos filmes de herói que o Tim Burton estava pegando como Batman, o Batman de 89, do Tim Burton, né? Que com sucesso depois veio o Batman, o Retorno de 91. O Tim Burton estava pensando em trazer o Nicolas Cage como Superman. Agora você imagina o Nicolas Cage como Superman, mas isso não é papo para maluco agora. Não é isso que a gente vai falar. E agora o Nicolas Cage, que faz de tudo, ele agora resolveu trazer um personagem que ele ama de paixão, que é o Drácula. Aliás, quem é que não gosta do Drácula, do Conde Drácula? Eu sou fascinado, tá vendo a minha camisa aqui, ó? Essa camisa aqui é do evento do Halloween Horror Nights, o maior evento de horror do mundo, que acontece nos parques da Universal Studios, todo ano no mês de outubro. Essa aqui é da edição de 2019, que eu estive pessoalmente frequentando. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Não me deixa mentir. Edição de 2019, e que tinha essa área, esse labirinto de horror dos monstros clássicos da Universal. E o Conde Drácula estava lá, como Frankenstein, o lobisomem, a múmia, entre outras criaturas. Eu sou um fã desse universo dos monstros clássicos, porque o horror começou com eles. Lá nos anos 30, né, que os filmes eram preto e branco, e os monstros clássicos ganharam, cada um ganhou a sua produção. Tiveram filmes do Drácula, filmes do Frankenstein, da noiva de Frankenstein, do lobisomem, do homem invisível, do médico e o monstro, da múmia, entre o monstro da Lagoa Negra, que é incrível, entre tantas outras criaturas, ganharam filmes próprios nos anos 30. E desde lá, vem se tentando fazer filmes com esses monstros, e o cinema não consegue acertar. Nos últimos anos aí, nós tivemos uma nova tentativa de criar o chamado Dark Universe. Universo Dark, né? Já vou até mexer aqui para o Drácula não sair voando, que às vezes some aqui a tela, o Drácula sai voando. Se tentou, agora, há alguns anos atrás, trazer o chamado Dark Universe, que seria uma reconstrução desse universo de monstros clássicos, com filmes, cada filme com o seu personagem. E o primeiro, para começar isso, tinha sido o novo filme da Múmia, embora a Múmia, lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, ganhou filmes de ação com o Brendan Fraser, que parecia meio uma mistura de horror com o filme do Indiana Jones, fez muito dinheiro na época, mas não tinha esse Dark Universe envolvido. Aí começou agora uma repaginada, mas tinha o Tom Cruise, maravilhoso Tom Cruise, o maior astro do cinema de ação de todos os tempos, para mim. Ele encabeçou um primeiro filme desse novo universo Dark, começando com a múmia. Ele não era a múmia, tá? Ele era um caçador, era um arqueiro, um caçador de relíquias e tal, meio cara de pau, que acabou se envolvendo com o personagem da múmia. Só que
foi mais um filme de ação do Tom Cruise do que um filme de horror. E aí não deu certo. O filme foi um fiasco, embora tenham cenas muito legais de ação, dele contra monstros, é Tom Cruise contra monstros na porrada, mas cara, foi um fiasco que não era essa a pegada. Eles fizeram a pegada errada. Então era uma missão impossível com monstro. E aí não deu certo. E aí o Dark Universe foi colocado na gaveta e já tinham atores separados para cada um. O Johnny Depp seria o Homem Invisível, o Javier Bardem seria o Frankenstein. Então tinha uma galera já, o Russell Crowe seria o médico e o monstro, Dr. Hyde, né? E Mr. Jekyll e tal, seria o médico e o monstro, que foi inclusive apresentado rapidamente o personagem dele no filme da Múmia do Tom Cruise, mas não deu certo. E aí ficou meio que na gaveta e tal, e esse filme de agora, o Drácula do Nicolas Cage de agora, que é o Renfield, o nome do filme, ele não é um filme do Dark Universe, não é uma nova tentativa de trazer de volta o Dark Universe. Não, não é. Já tentaram, já houve uns rumores aí na internet que isso é uma nova tentativa e agora o Drácula seria o Nicolas Cage pra valer e tal, mas não. Já foi desmentido isso não tem nada a ver com o Dark Universe. É uma tentativa do Nicolas Cage de um personagem que ele ama, que é o Drácula. Ele sempre quis viver o Conde Drácula e ele resolve viver o Conde Drácula nessa comédia de humor negro aqui, nessa comédia trash de humor, de terror, que traz o Conde Drácula, que na verdade nem é o personagem principal aqui. O personagem principal aqui é o personagem do ator Nicholas Hoult, que vem se destacando nos últimos anos em filmes de ação. Ele foi o Fera, lá dos filmes do X-Men, a nova repaginada dos X-Men. Ele foi o Fera. E Renfield é o personagem do Nicholas Hoult, que é o ajudante, que é o escravo mental do Conde Drácula. Aliás, nas histórias do Conde Drácula, lá atrás, dos anos 30, né, o preto e branco, interpretado maravilhosamente bem pelo Bela Lugosi, que era o Conde Drácula dos anos 30, e ele ficou conhecido simplesmente como Conde Drácula. Ele ficou tão famoso, o ator Bela Lugosi, ficou tão famoso como Conde Drácula, ele ficou tão viciado naquele personagem, que quando ele pediu que quando ele morresse, ele fosse enterrado com as vestimentas do Conde Drácula, e isso foi feito. Ele foi enterrado não como Bela Lugosi, e sim como Conde Drácula. Para você ver como é que o cara ficou... É quando a arte se mistura com a realidade, né? O ator se misturou com o personagem, o cara foi enterrado como Conde Drácula. Mas isso aí são apenas informações aleatórias para complementar aqui o nosso bate-papo. Então o Nicolas Cage queria muito isso. E o personagem Renfield, que já existe desde os anos 30, ele é, como eu falei, o escravo mental, porque o Drácula ele usa o Renfield como um ajudante, ele escraviza ele mentalmente para fazer tudo o que ele quer, porque é o Renfield que leva as vítimas, né, para o Drácula poder abater, para o Drácula poder tirar o sangue, né? Então nas histórias de Bram Stoker, né, que é o criador do Drácula, ele fazia isso. O Drácula escravizou uma pessoa, que era esse Renfield, para que trouxesse vítimas para ele, para que ele pudesse tirar o sangue dessa pessoa e com isso ele fosse se tornando cada vez imortal. Porque o Drácula apenas buscava a imortalidade, mas ele precisava do sangue sempre de novas vítimas. Então o filme aqui é sobre o Renfield, porque o Renfield nunca ganhou um filme próprio. O Drácula ganhou desde os anos 30 sempre filmes. Alguns maravilhosos, outros nem tanto, outros horríveis. Aqui o Drácula está de volta, mas quem ganha mesmo o holofote é o Renfield do Nicholas Hoult. E aqui nós temos uma comédia bem pesada, tá? Aqui é um filme com bastante violência, com bastante palavrão. A censura desse filme é 18 anos, ele está em cartaz ainda em alguns cinemas. Não está fazendo nenhuma bilheteria astronômica, não está fazendo um sucesso absurdo, porque o Renfield está num momento no cinema com Mario, John Wick, Guardiões da Galáxia, filmes Evil Dead Rise, que também está fazendo muito sucesso, da franquia Evil Dead, Uma Noite Alucinante, também dos anos 80. Então, ele está concorrendo com gente muito grande, com produções, obras muito grandiosas. Então, ele não é um filme que vem com a perspectiva de fazer muito dinheiro. Mas, eu adianto para você que é uma graticíssima surpresa. É um filme muito... Nota 10? Não. Mas é um filme muito legal, e o Nicolas Cage é um acertaço nesse filme. É um acertaço nesse filme. Como Drácula, eu ouso dizer para você que é uma das melhores interpretações do Nicolas Cage. O Nicolas Cage fez muita coisa boa nos anos 90, fez muito filme de ação nos anos 90. Você deve ter ouvido falar em A Rocha, The Rock, não o The Rock do Dwayne Johnson, tá? É o filme A Rocha,
que tinha o Sean Connery no filme e tinha o Nicolas Cage. Um dos melhores filmes de ação de todos os tempos. Procure esse filme, A Rocha, se você nunca viu. Con Air, A Rota da Fuga, filmaço de ação com o Nicolas Cage também. Con Air, A Rota da Fuga. Procure se você nunca viu. E A Outra Face, Face Off, que no Nicolas Cage é um dos vilões do filme. E tem também no filme John Travolta, que estava maravilhoso neste filme. Para mim é o melhor filme do John Travolta, tirando os filmes que ele dançava, né? Filme de ação. Con Air, A Rota da Fuga, A Rocha, The Rock e Face Off, A Outra Face. 3 dos melhores filmes de ação da história e os 3 têm o Nicolas Cage. Então o Nicolas Cage marcou presença fortíssima no cinema, principalmente na década de 90. Mas ele sempre quis fazer esse personagem. E aí a pessoa fala, mas o Nicolas Cage dá muito canastrão, o Nicolas Cage faz muita porcaria também e tal. Ele fazer o cara, ele como Drácula aqui, está excelente. É um filme comédia, sim, não comédia pastelão boboca, tá? Não é comédia idiota, né? Mas é um filme comédia, tem cenas engraçadas aqui, mas também é uma comédia de horror, né? É um filme de horror. E ele faz um Drácula aqui, cara, que assusta. Em determinados momentos, assusta. Porque ele encarna muito bem o Conde Drácula. Entendeu? É incrível. A roupa, Olha, vou dizer pra você o seguinte. Ele lembra muito o Drácula do Bela Lugosi de 31. Até a fisionomia, o cabelo do jeito que tá, né? O cabelo todo desenhadinho. Aqui dá pra ver um pouquinho, muito levemente aqui na minha tela. Mas procura aí, Renfield, que você vai entender o que eu tô falando, e depois joga no lado Bela Lugosi de 1931, o Drácula. Ele faz aqui, a homenagem do Drácula dele aqui é o Drácula do Bela Lugosi. Do Bela Lugosi. Já tiveram outros Dráculas incríveis no cinema. Christopher Lee já foi Drácula. O lendário Christopher Lee, que já nos deixou. O Gary Oldman, fantástico ator Gary Oldman, fez o Drácula de Bram Stoker. O título era Drácula de Bram Stoker, lá nos anos 90, se eu não me engano em 94, que tinha o Anthony Hopkins no elenco, tinha o Keanu Reeves no elenco, superprodução incrível do Francis Ford Coppola, tio do Nicolas Cage. Pra mim é o melhor filme de Drácula de todos os tempos, tá? Esse do Gary Oldman, do diretor Francis Ford Coppola. Maravilhoso, filme assustador, um Drácula que dava medo. E teve um também nos anos 2000, 2010, 2009, por aí, teve um com o Luke Evans, que fez também o Drácula, quando o filme era Drácula Untold, que também tentou fazer parte de um Dark Universe lá atrás, mas também não deu certo. Eu achei o filme bacana, tá? Não é maravilhoso, mas é bacana. Mas nunca tinha havido um Drácula que homenageasse o primeiro Drácula do cinema de 1931, que é do Bela Lugosi. E o Nicolas Cage encarna meio um Bela Lugosi, que na época era muito sério. Aqui o Nicolas Cage usa um pouquinho da malícia dele, também de fazer comédia, que caiu muito bem neste filme. Então temos aqui um filme muito bom, muito legal, muito interessante. Filme rápido, tá? Filme de 1h30, 1h29, se não me engano. Rapidinho, você nem sente. O pau canta aqui, tá? Porque tem muita cena de ação, porque o Renfield acaba tendo poderes, porque o Renfield, ele não é um super-herói, eu acho que não. Mas ele ganha poderes porque ele precisa, para ter poderes, para se manter vivo, ele precisa comer insetos. Então, ao comer insetos ou aracnídeos, ele ganha poderes como se fosse um super-herói. Então ele fica mega poderoso. Então aqui tem muita porradaria, tem muito sangue. Tem umas cenas... O gore aqui é pesado, tá? O gore aqui é pesado. Aqui tem sangue pra tudo que é lado, tripa voando. O Drácula, volta aí. Chega voando. Valeu, Nicolas Cage. Entendeu? Então, assim, tem muita ação aqui. Agora, é bom demais? É bom, cara. É bom pra caramba. É bom demais. É difícil você falar, é bom demais. Eu achei o Nicolas Cage como Drácula bom demais. Agora, o filme tem falhas? Tem. Aqui tem uma história paralela à trama do Renfield com o Drácula, porque, na verdade, o Renfield ele quer se livrar dessa escravidão mental do Drácula. Ele não aguenta mais. Ele quer ter a vida dele. Ele, inclusive, começa a gostar de uma menina aqui, uma policial, inclusive, interpretada pela atriz asiática Awkwafina, que vem se destacando também nos seus últimos trabalhos. Ela trabalhou em Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis da Marvel em 2021, né? Então ela vem se destacando, é uma atriz legal, convincente, simpática, trabalha bem, mas tem uma trama paralela com ela perseguindo uma organização criminosa
que está aqui em atividade no filme, e na qual o Drácula e o Renfield acabam se envolvendo por osmose aqui na história, que é uma trama paralela desnecessária. Não precisava nesse tipo de filme. Aí tem aqui uma líder de uma organização criminosa, que é uma mulher, uma vilã aqui, parece mais uma bruxa do que uma líder de uma organização criminosa, mas aqui com um vozeirão e tal. Aí ela manda todo mundo, tem o filho dela que é o gerente dessa organização, o cara maquiavélico também e tal. Mas temos aqui uma história com o Conde Drácula, cara. Não precisaria de uma organização criminosa e a polícia no encalço dela, e aí essa organização criminosa é tão poderosa que tem também poder em cima da polícia, e a polícia é comprada por ela. Não precisava de nada disso. Então é uma trama paralela desnecessária. Podia focar só no Conde Drácula, só no Renfield, que ia ser nota 10. Mas, ainda assim, é um filme muito legal, ainda assim tem um Conde Drácula muito interessante. Eu digo pra você que é um dos melhores Dráculas do cinema. Embora não seja uma mega produção, embora não seja um filme levado a sério, embora não faça parte de uma grande franquia, embora nada. É uma brincadeira do Nicolas Cage, que sempre quis fazer o Conde Drácula. Eu acho que alguém chegou pra ele e falou assim, cara, tu quer fazer um filme de terror? Aí ele, pô, eu já fiz alguns. Qual que você tem pra me apresentar aí? Cara, eu tenho um Drácula pra você. Aí ele, quê? Drácula? Cara, eu sonho com Drácula a minha vida toda, eu amo Drácula. Me parece que aconteceu isso, eu quero fazer esse Drácula. Não dê esse Drácula pra ninguém, esse Drácula é meu. Mas o filme é do Drácula? Não. O filme é do Renfield, o escravo dele. Nós vamos contar a história desse carinha, mas você vai aparecer a beça. Aí o Nicolas Cage topou na hora. Pra pagar umas contas, pagar uns boletos atrasados, ele resolveu aceitar. E pra mim, é um dos melhores Dráculas do cinema. Muito maneiro. A presença dele é muito impactante. A imagem dele é muito forte. Tem aqui uns truques de maquiagem aqui, uns efeitos práticos aqui, bem aterrorizantes, bem maneiros, logo no início do filme. Porque aqui é um Drácula meio doente, ele começa meio doente, né, meio enfraquecido, né? Que está precisando de imortalidade, está precisando que o Renfield traga vítimas para ele poder se reavivar. Então é muito legal, ele começa muito danificado, muito destruído, né, em termos de presença, e ele vai ganhando de novo, né, aquela imagem dele imponente de Conde Drácula. E os efeitos práticos aqui de maquiagens são muito bons, muito caprichados. Então, filme legal pra caramba, viu? Filme que chega na surpresa. Quer dizer, eu já sabia que ia ter esse filme, mas muita gente é desavisada. Você vai no cinema ver lá o que tem pra assistir na telinha dos megaplex da vida por aí. Aí você vê lá, Mario, John Wick, Homem-Formiga, Guardiões, blá 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 blá. Aí você vê lá, o desavisado, né? Renfield, que é isso? É um filme de amor? É uma comédiazinha romântica? É uma comédiazinha boboca? É o que isso? Porra, é um filme casca grossa do Nicolas Cage como Drácula. Então tá aqui a dica do seu canal de cultura pop, Universo Compartilhado. Se você gosta de uma comédia de humor negro, se você gosta de um filme de horror, se você é fã do Nicolas Cage, e se você gosta do personagem icônico, talvez o monstro mais icônico da história do cinema, ou um dos mais icônicos, está ali no top 5 pelo menos, que é o Conde Drácula, esse filme é uma boa pedida para você. Se você não quiser ver no cinema, quiser esperar chegar no streaming, não sei qual é o streaming que ele vai, se quiser esperar chegar no streaming ou chegar na telinha por aí, aí você espera, mas não deixa de conferir o Renfield não, que é uma excelente pedida com o Nicolas Cage. Show de bola? Mais uma aqui do seu canal de cultura pop, Universo Compartilhado, contando com a sua inscrição. Participe dessa comunidade e ajude a gente a continuar crescendo, mesmo que devagarinho, mas o nosso prazer aqui é sempre trazer o melhor do universo cinematográfico para você. Forte abraço, estamos juntos e aguardando a sua inscrição e assista o Conde Drácula do Nicolas Cage. Valeu, tamo junto!